Bom dia, aqui é a professora Vanessa, professora de Biologia, e hoje a gente vai falar de um novo filo, o filo dos artrópodes. Então, como é de conhecimento de todos, eu sempre coloco essa imagem, né? É um cladograma bem simples, né? Nada muito complexo aí. É só para a gente ver o que a gente já estudou, né? Então, a gente já estudou os poríferos, os quinidários, depois os plateumintos, depois os nemateumintos, depois os anelídeos e os moluscos. E hoje a gente vai falar dos artrópodes, né? Então, a gente está chegando aí no final aí do estudo do nosso reino animal, né? Pelo menos só falta o equinodermato e os cordados, tá? Lembrando que todos esses seres fazem parte do reino animal. E a gente está estudando os filos, né? Então, os artrópodes é um filo, tá? Os artrópodes, o que significa artrópodes, né? Vem de pés, apêndices articulados. Os artrópodes é o maior filo do reino animal, tá? Seja em número de espécies ou na diversidade de forma, tamanho, enfim, tá? Então, os artrópodes aí têm uma grande diversidade. Essa imagem que você está vendo aí corresponde somente aos insetos, né, que a gente vai estudar, que é uma classe dentro dos artrópodes. Então, nós temos joaninha, piolho, borboleta, louva-a-Deus, gafanhoto, enfim, abelha, formiga, barata, tudo isso fazem parte do reino, da classe dos insetos dentro dos artrópodes, tá? Outros exemplos de artrópodes, além dos insetos, né, são o aranha, carrapato, escorpião, camarão, lacraia, siri, lagosta, camarão, ácaro, enfim, né? Além dos insetos, nós temos também esses animais que a gente vai fazer aqui a divisão, certo? Bom, vamos primeiro, então, falar das características gerais dos artrópodes, né? O que está reunindo, né? Porque você olha e fala assim, nossa, professora, é tão diverso, é tão diferente, né, esses seres, né? Você pega um piolho e um caranguejo, por que eles são do mesmo filo, tá? Então, vamos falar um pouquinho das características gerais. Bom, primeiro, né, maior filo com maior número de espécies, ok? Circulação aberta, patas articuladas, que dá o nome aos artrópodes, tá? Exoesqueleto de quitina, tá? Eu vou explicar para vocês o exoesqueleto, tá? O que é um exoesqueleto, enfim. E crescimento por muda e equidise, tá? Então, as três características aqui principais: patas articuladas, exoesqueleto de quitina e crescimento por muda, tá? Ou equidise, tá? Bom, circulação aberta, todos têm, nesse filo não tem exceção, todo mundo tem circulação aberta. Então, pessoal, vamos primeiro falar do seu exoesqueleto, né? Aqui eu estou trazendo a imagem do exoesqueleto junto com a muda. O exoesqueleto é o esqueleto externo do animal, formado de quitina. Quitina é um carboidrato, tá? A gente não pode confundir quitina com queratina, tá? Queratina é uma proteína que forma as nossas unhas, o cabelo, o chifre dos animais, o casco dos animais, enfim. E quitina é um carboidrato que, quando a gente vai estudar lá os fungos, a gente vê que a parede do celular dos fungos é também de quitina, tá? Então, quitina é um carboidrato, um polissacarídeo, né? Que forma aí o esqueleto desse animal. É o esqueleto por fora do animal, tá? Traz para esse animal proteção. Aí, eu estou mostrando para vocês também já a muda. O que é a muda? É a troca desse exoesqueleto. Gente, você tem um esqueleto aqui, né, um exoesqueleto, que está impedindo o animal de crescer. Então, chega um momento na vida do animal que ele precisa trocar esse exoesqueleto para crescer, tá?
E ele vai fazer isso não uma vez, mas várias vezes para ele conseguir o seu crescimento, tá? Então, aqui eu coloquei, o pessoal fala assim, eu vi uma barata branca, uma barata albina, né? Não, não é uma barata albina, é uma barata que acabou de sair do seu exoesqueleto, então ela está aí criando o seu outro exoesqueleto ainda, tá? Eu coloquei a imagem desse bicho nojento, apesar de ser bióloga, eu acho muito nojenta, barata, tá? Então, ela faz esse processo aí de troca, tá? E aqui também, ó, às vezes a gente encontra, né? Às vezes a gente está numa mata, a gente vê cigarrinha, né? O casquinho da cigarra, é um bichinho que morreu. Nada mais é que um esqueleto, seu exoesqueleto abandonado, tá? Então, ela saiu, vai deixar isso aqui, né? E vai criar outro, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Junto com esse vídeo, eu vou mandar para vocês um videozinho mostrando alguns artrópodes trocando o seu exoesqueleto. É bem bacana. Bom, dentro desse conhecimento, então, vamos lá. Então, o exoesqueleto é o esqueleto externo do animal e muda, né? É a troca desse exoesqueleto. Então, muda é a troca do exoesqueleto, tá? Então, aqui eu tenho um gráfico mostrando o crescimento de um animal, de outros animais, e o crescimento dos artrópodes. Então, você, bebezinho, nasceu, foi crescendo, 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 crescendo. Então, o padrão do seu crescimento é esse dessa curva azul aqui, tá? Já dos artrópodes, não. Então, o animal cresce, fez o processo de muda, né? Vai criando a sua outra, vai trocando, né? Sua muda, não tem crescimento aqui. Trocou seu exoesqueleto, né? Trocou aqui, muda, vai crescer, 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 e estaciona, tá? Aí ele para, não tem crescimento, que ele fica com aquele exoesqueleto por um tempo, e aí, assim, progressivamente, tá? Então, um animal, ele não vai fazer um único processo de muda, troca de exoesqueleto, tá? Então, o padrão dele é diferente, tá? Aqui, quando está crescendo, o animal está crescendo, significa que ele está criando ainda seu novo exoesqueleto. Criou seu novo exoesqueleto, ele não cresce mais, tá? Imagina, gente, a gente ter como se fosse uma armadura mesmo, né? Não teria como crescer, né? Então, a gente tem o nosso sistema ósseo que cresce junto com a gente. Nos artrópodes, isso não acontece, tá? Bom, vamos falar aqui de uma divisão, né? Dos artrópodes, os grupos, né? Então, assim, nós temos os quelicerados, que são os aracnídeos, né? Os miriápodos, que são os quilópodes e diplópodes, tá? O crustáceo e os insetos, tá? Um grupo insecta, tá? Então, essa é a divisão, né? A gente tem aqui situações que vão fazer a união desse grupo, né? Os miriápodes e os crustáceos têm os crustáceos e os insectas têm um ancestral em comum, né? Esses dois grupos com os miriápodes também têm um ancestral em comum, mas para o ensino fundamental e ensino médio, a gente vai fazer a seguinte divisão, tá? Os artrópodes a gente vai dividir em 5 grupos, tá? Claro que os diplópodes e os quilópodes fazem parte aqui desse grupo, tá? Os miriápodes, ok? Então, vamos lá. Vamos dividir o grupo em crustáceo, que aí vem o siri, a lagosta, o lagostinho, o camarão, tá? Os aracnídeos, que vem aranha, escorpião, ácaro, né? Também o crustáceo, pessoal, tem o tatuzinho de jardim. A gente sempre esquece dele, né? Porque ele é um crustáceo terrestre, tá? E aqui nós temos insetos. E aí, pessoal, os insetos é o que domina a galera aí, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, que é um grupo muito, muito, muito diverso, tá? E aí nós temos o diplópode e o quilópode, né? O diplópode a gente tem o piolho de cobra e o quilópode a gente tem a lacraia, tá? Vai lacraia. É um dos menores grupos aí dentro dos artrópodes, tá? Então, o que a gente vai estudar hoje? Vamos estudar as classes, tá? O filoartrópode, e nós temos os crustáceos, os aracnídeos, os insetos, os diplópodes e os quilópodes, tá? Bom, aí eu trouxe para vocês um gráfico, né? Um gráfico aí falando sobre a diversidade do reino animal,
tá? Do reino animal como um todo, né? Tudo que a gente está estudando aí dos filos, né? E aí, especificamente, a gente dividiu o filo artrópode em classes. Então, olha que interessante. Eu tenho aqui o filo artrópode, que é o filo com maior diversidade. Dentro do filo artrópode, a gente tem a classe dos insetos, tá? Dos insetos, certo? A classe dos... E olha a diversidade desses animais. Gente, inseto é muito diverso, tá? Muito diverso mesmo, certo? Se você comparar com outras classes dos artrópodes, olha a diferença. E quando você compara com outros filos dentro do reino animal, né? Então, vamos pegar aqui um que a gente já estudou, moluscos, olha a diversidade, né? Nematelmintos, olha isso aqui, né? Plateumintos, quinidários, anelídeos, vertebrados, né? Aí entra a gente aqui, né? Um pouquinho maior, mas comparando os vertebrados, que são os peixes, o tubarão, o sapo, a cobra, a tartaruga, a gente, outros mamíferos, olha a diferença se comparar com os insetos. Né? Então, é muito diverso, muito diverso. A gente tem aí biólogos, doutores só em insetos, né? Porque é muito, muito, muito grande mesmo, tá bom? Bom, vamos então para a primeira classe, os insetos, mas claro, a gente vai falar de uma forma geral aqui. Por que esse grupo tão diverso reúne todo mundo num grupo só? Os insetos têm a divisão do corpo em cabeça. Importante falar também. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esqueci, é uma coisa importantíssima. As características gerais dos artrópodes, a gente tem a tagmentação do corpo do animal. Então, o corpo do animal é dividido em tagmas, tá? E aí vamos falar um pouquinho dos tagmas dos insetos, né? Porque cada classe aqui tem uma divisão diferente. Então, a divisão do corpo dos insetos é cabeça, tórax e abdômen, tá? Cabeça, tórax e abdômen. Número de patas, 3 pares de patas que estão anexadas ao tórax, tá? Então, o tórax eu tenho 3 pares de patas, que aí dão 6 patas, tá? O número de antenas, 1 par, tá? O único que vai ter 2 pares de antenas são os crustáceos, já estou adiantando para vocês, tá bom? E o número de asas acaba variando um pouco, tá? Então, tem insetos aí que não tem asas, tá? Como pulga, tesourinha, piolho. Ainda bem que piolho não tem asa, né? Porque senão ia ser um bafafá danado nas escolas, né? Moscas tem 1 par, né? E besouros, borboletas, abelhas tem 2 pares, tá? Gente, depois vocês vão pesquisar sobre barata. Vão lá pesquisar quantas asas as baratas têm. Professora, mas só tem as baratas voadoras. Não, 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 tá? As baratas que a gente conhece do esgoto, todas podem voar, tá? Só não voa por uma obra de Deus. Bom, sistema digestório completo, sistema circulatório aberto, tá? Sangue não tem pigmento, então não é pelo sangue que ocorre o transporte de gases. Sistema respiratório é constituído por traqueias, que eu vou passar para vocês a imagem. Sistema excretor é composto de túbulos de Malpighi, tá? Que removem as excretas do sangue, a hemolinfa, tá? E é lançado no intestino. Sistema nervoso ganglionar ventral. Então, aqui, ó, nessa região do ventre do animal, você tem ali os gânglios nervosos, tá? Bom, aqui, pessoal, nós temos a traqueia, tá? Como é a forma de excreção aqui, ó, que eu coloquei para vocês, tá? E aí nós temos aqui os túbulos de Malpighi, tá bom? Bom, perdão. Aqui que a gente tem o túbulo de Malpighi, tá? Aqui eu estou mostrando realmente a traqueia para vocês, dos insetos, tá? Outra informação importante aqui são os óleos compostos, tá? Esses animais têm óleos compostos, o grupo dos insetos, tá? Então, ele é dividido aqui em omatídeos, tá? Cada omatídeo forma uma imagem,
tá? É bem interessante isso, tá? Bom, e aqui nós temos os túbulos de Malpighi que fazem aí a excreção do animal, tá? Então, aqui, esse faz parte do grupo dos insetos, tá? Então, os túbulos de Malpighi, eles são responsáveis pela excreção dos insetos, tá? Eles são túbulos finos, tá? E recolhem os resíduos aí do corpo que lança em seguida para o intestino. A partir daí, os resíduos saem pelo ânus para o meio externo, tá bom? Bom, é um pouquinho complexozinho os artrópodes, porque cada classezinha tem uma estrutura diferente para sua excreção, enfim, tá? Os insetos são túbulos de Malpighi. Bom, aí os insetos também têm aí um tipo de desenvolvimento, tá? Eu tenho um desenvolvimento que eu chamo de ametábulo, hemimetábulo e holometábulo, tá? Então, ametábulo, o animal, ele tem um desenvolvimento direto, tá? Então, por exemplo, traça do livro. A tracinha do livro, ela nasce pequenininha já, né? E só vai crescendo, mudando o seu tamanho, tá? Então, esse tipo de desenvolvimento a gente chama de ametábulo, tá? Aí nós temos um tipo de desenvolvimento hemimetábulo. Eu tenho ali um indivíduo intermediário, né? Por exemplo, eu tenho os gafanhotos. Nasce uma ninfa jovem, depois eu vou ter o desenvolvimento de uma ninfa com asas e depois eu vou ter o gafanhoto adulto, tá? Então, eu tenho uma pequena diferença aí entre a ninfa jovem e o gafanhoto adulto, tá? E aí, eu tenho um tipo de desenvolvimento que eu chamo de holometábulo, tá? E aí é o que a gente conhece por metamorfose, né? Olha aí a imagem. Eu tenho um indivíduo que é larva, depois ele se transforma em pupa e depois mosca adulta, né? A gente conhece bem esse ciclo de vida holometábulo das borboletas, né? Então, você tem o ovo, depois tem a larva, depois tem a pupa e depois tem o indivíduo adulto, né? Desde pequenininha, a gente acaba focando bastante na borboleta, tá? Então, o tipo de desenvolvimento, tanto da mosca que a gente está vendo aí na imagem, quanto da borboleta, é holometábulo, tá bom? Bom, e aí vamos agora para uma outra classe, os aracnídeos. Quais são os tagmas desse animal? Qual é a divisão do corpo desse animal? Cefalotórax e abdômen, tá? Então, é como se eu tenho o tórax e a cabeça fundida, tá? Em um único tagma aí que eu vou chamar de cefalotórax e abdômen. Número de patas, pessoal, 4 pares de patas presas nesse cefalotórax, tá? Aí eu não vou ter antena, tá? Mas dentro desse grupo eu tenho algumas variações, né? Por exemplo, as aranhas têm as fiandeiras, né? As fiandeiras é uma estrutura aí que vai manipular a teia, né? Dentro delas eu tenho a teia, as glândulas, né, perdão, que fabricam essa teia e as fiandeiras vão manipular isso, tá? Eu vou ter as quelíceras também dentro das aranhas, tá? Que servem aí para inocular veneno. Por isso que os aranha, né, alguns tipos de aranha são chamados de peçonhentas, tá? Peçonhentas é aquele animal que tem estrutura para inocular um veneno. Por exemplo, o sapo, ele não é peçonhento. Ele é venenoso, ele tem glândulas de veneno, que, né, quando algum animal morde ele libera esse veneno, mas ele não tem a capacidade de inocular. Já a aranha, por exemplo, ela tem essa capacidade, né? Ela é peçonhenta, ela tem o veneno, produz o veneno e tem ali as estruturas chamadas de quelíceras para inocular, tá? Eu vou ter os pedipalpos, que vai ajudar no tato, a apreensão de algum alimento, né? Nem toda aranha possui veneno, enfim, tá? E o escorpião também, ele tem um agulhão, tá? Que inocula o veneno. O escorpião também é um animal peçonhento. Bom,
a fisiologia do animal, né? A gente falou da anatomia e fisiologia. Sistema digestório completo, sistema circulatório aberto também, né? Ele já possui pigmento, hemocianina, tá? Essa hemocianina aí, ela não é formada a partir do ferro, né? Ela é formada a partir do cobre, tá? O pigmento ali vai ajudar. O nosso sangue é ferro, do aracnídeo é o cobre, tá? Sistema circulatório por traqueias e filotraqueias e sistema excretor composto por túbulos de Malpighi e por glândulas coxais, tá? Sistema nervoso, como de todos os aracnídeos, é ganglionar ventral. Bom, aí aqui eu tenho, né, o que eu passei para vocês aí, o sistema circulatório por traqueia, tá? Então, aqui é a estrutura desse animal, certo? E aqui um pouquinho da anatomia interna, né? Olha aqui, eu tenho as fiandeiras, né? Aqui as estruturas que vão fabricar a teia. Aqui eu tô falando da aranha, tá? Eu tenho glândula de veneno aqui, eu tenho a quelícera, que mais que é interessante pra gente? O túbulo de Malpighi. Olha que interessante, tá? Lembra que eu falei para vocês lá do túbulo de Malpighi ser a excreção, né? Então, aqui eu mostrei a traqueia, a estrutura para respiração, e aqui os túbulos de Malpighi para excreção. Então, vai recolher e vai jogar, que a gente viu lá nos insetos, tá bom? Não vou ficar focando muito aqui, senão a aula vai ficar muito longa, tá bom? Bom, crustáceo, né? Esse animal, ele tem um número de patas que podem variar, né? Os tagmas do corpo desse animal é dividido em cefalotórax e abdômen, tá? E esse animal, ele tem um número de patas que vão ter uma variação, mas geralmente 5 pares, tá? 5 pares de patas, tá bom? Mas pode ter uma pequena variação. Então, se você vê num documentário um crustáceo que tem um número de 6 pares, 4 pares, não xinga a professora, tá? A maioria são 5 pares. É um grupo que, na sua grande maioria, tem uma exclusividade aí. Ela possui 2 pares de antenas, tá? Isso só o crustáceo tem dentro dos artrópodes, ok? Bom, e aí, os tagmas é cefalotórax e abdômen, né? Os tagmas desse animal. E o olho desse animal é um olho que ele tem um pendúculo, tá? É como se fosse um olho pendurado, ajuda aí, acaba ampliando aí o campo de visão desse animal, tá bom? Bom, sistema digestório completo, né? Sistema circulatório aberto, todos eles têm sistema circulatório aberto, a diferença aí está nos pigmentos, né? Nós temos aí a hemocianina, né? Que como eu disse para vocês, que vem derivado do cobre ali, né? Sistema respiratório, perdão, por brânquias, né? Animais aquáticos branquiais, respiração branquial. Sistema excretor, glândulas verdes. Eu vou colocar uma imagem aí das glândulas verdes, que é algo novo aqui, né, do crustáceo. E ganglionar ventral, sistema nervoso. Então, aqui, ó, as glândulas verdes, né? Eu tenho uma bexiguinha aqui que vai encher de excretas, né? Essa bexiga, e depois vai mandar aqui, ó, para fora, tá? Através das glândulas coxais, perdão, glândulas verdes, tá? Porque de fato é verde. Aí joga aqui perto da região das antenas do animal, tá bom? Bom, aí eu tenho os quilópodes, né? Os quilópodes, eu vou falar bem rapidinho, assim, bem simplesinho deles, tá? Eles são animais que, um exemplo é a lacraia, tá? A divisão do corpo desse animal é cabeça e tronco, tá? Esse animal também é peçonhento, tá? Ele tem aqui uma estrutura que consegue inocular o veneno. Os quilópodes, ele tem o corpo segmentado, né? E cada segmento do corpo tem um par de patas,
tá? Um par de patas. Já os diplópodes, ele tem uma divisão de cabeça, tórax e abdômen. Um exemplo dos diplópodes é o piolho de cobra, tá? A diferença dele, primeiro, que ele tem tórax, tá? E dentro do abdômen, eu tenho por segmento, 2 pares de patas, tá? É só você pensar assim, diplópodes, de 2 pares de patas por segmento, tá? Às vezes a gente lê em algum livro e fala, cabeça, tórax, em todo o seu corpo tem 2 pares de patas por segmento. Lembrando que isso não acontece no tórax. No tórax é só um, tá? Mas no restante do corpo nós temos 2 pares de patas, tá? Por segmento. Então, tem muitos pés aí. Muitas patinhas, né? Pés não, patinhas. Beleza, pessoal? Bom, fazendo aqui uma revisão, né, de tudo que a gente viu, dessa grande diversidade. Nossa, professora, é um filo muito complexo. Vamos falar primeiro. Primeiro, o que une esse grupo? Um corpo dividido em tagmas, exoesqueleto formado de quitina e o processo de muda, que é a troca desse exoesqueleto. Outra coisa que une esse grupo também é o sistema circulatório aberto, tá? E aí vamos ter as variações dentro dos grupos, né? Então a gente dividiu os artrópodes em insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes, né? A divisão do corpo dos insetos: cabeça, tórax e abdômen. E dos aracnídeos: cefalotórax e abdômen. E do crustáceo: cefalotórax e abdômen. Diplópode, cabeça e tronco. Diplópode, cabeça, tórax e abdômen. Tudo bem? Bom, número de antenas. Inseto, 1 par. Aracnídeos, não tem antenas. Crustáceo, 2 pares. Diplópode, 1 par. Quilópodes, 1 par, perdão. Diplópode, 1 par, tá? Número de patas. Insetos, 3 pares inseridos no seu abdômen, no seu tórax, perdão. Aracnídeo, 4 pares. Crustáceo, 5 pares ou mais, mas vamos colocar 5 na sua grande maioria, tá? Quilópodes, 1 par por segmento. Diplópode, 2 pares de patas por segmento. Tipo de respiração: traqueal dos insetos, traqueal e filotranqueal dos aracnídeos, branquial dos crustáceos, traqueal dos quilópodes e traqueal nos diplópodes, tá? Aí aqui eu tenho os exemplos, tá? Que são bastantes exemplos e algumas variações. Quelícera só tem os aracnídeos, né? Enfim, mandíbula. Aracnídeo não tem mandíbula, tá? Isso é bem interessante. Então, assim, pessoal, é um grupo bacana da gente estudar, é um grupo que tem muito no nosso dia a dia, né? Formiga tem em casa, às vezes aparece barata, né? Quem aqui às vezes já pegou piolho, né? É um grupo bem interessante, né? Bem vivo aí no nosso dia a dia, né? De noite entra aqueles pernilongos em casa. E, assim, é importante você estudar o geral, que é mais tranquilo, depois você ir conhecendo essas classes, né? Pega essas classes que de nível médio e fundamental é o mais importante. Inseto, aracnídeo, crustáceo, quilópode e diplópode, tá? Aí dentro disso eu vou ter as variações da divisão do corpo e no número de antenas, tá, pessoal? Bom, interessante pegar esse quadro também, bem bacana. Faz o seu também, porque é legal, né? E anotar, e ajuda para ajudar vocês, tá bom? Pessoal, então essa foi a nossa aula. Se você chegou aqui, né, até aqui, então significa que você está estudando, está tentando. E aí, é nóis, beleza? Beijão.